Posso dizer? Podes dizer. Dermatite seborreica. Vulgo caspa. Não se assuste. É só de caspa que vamos falar. Hoje temos dois convidados para falar sobre este assunto. O Dr. Osvaldo Correia. Olá, muito bom dia. É a especialidade indicada. Dermatologista. E também o nosso habitual frequentador do estúdio da Praça da Alegria. O Manuel. Que é o Manuel Martins. Olá, Manuel, bom dia. Já falaremos do caso concreto do Manuel, até porque no caso do Manuel, o Manuel chegou a extremos para tentar resolver o problema e já contará a sua história. O que gostava de saber, doutor, é se é tratável. Sem dúvida, é tratável. Bom dia a todos. Eu costumo dizer, para já fiquem calmos aqueles que têm tendência para dermatite seborreica. Porque efetivamente a dermatite seborreica é uma manifestação muito frequente. Há uma porcentagem, eu diria que a maior parte da população ao longo da vida pode desenvolver este estado de dermatite seborreica. Pode vir, vamos depois ver imagens mais adiante, desde bebê até a idade adulta. Existe uma suscetibilidade genética, ou seja, há ou pode haver tendência para ter este estado de escama que pode existir no couro cabeludo e noutras áreas que nós chamamos de seborreicas nobres. Ou seja, além do couro cabeludo, a zona das sobrancelhas, à volta do nariz, às vezes dentro do ouvido ou atrás das orelhas, nos homens particularmente na zona do peito, pode surgir uma vermelhidão, uma escama, associada ou não a prurido, comichão, que se pode acentuar em algumas situações emocionais, sem dúvida, sobretudo no outono, de inverno, e é por isso que dizem que tendem a melhorar disto de verão. E isto agrava, por exemplo, com outros fatores, além de emocionais, às vezes hormonais, podemos falar mais adiante, e às vezes alimentares. Por exemplo, as vítimas, como eu costumo dizer disto, já sabem quais são os fatores que lhe agravam. Mas as refeições mais puxadas, uns picantezinhos, se associadas aos picantes, não é? ativam, potenciam a inflamação. A exposição solar não pode colaborar na solução? Se estivermos numa fase agudizada de dermatite seborreica ou eczema seborreico, pode acentuar. Portanto, é preferível, como eu digo, irem já preparados para a pele, em termos de eczema, e vão melhorar. O final da tarde, vocês sabem todos que nós estamos a favor do sol e ao fim da tarde. E até para a dermatite seborreica, a dermatite seborreica é bom. Mas há um fator que é extremamente importante que as pessoas não podem esquecer. Dizem, parece um contrassenso, dermatite seborreica, associamos a seborreica a sebo, gordura. E a minha pele está seca. E de facto, aquela secura tem pele seca, mas não é só pele seca. Aquela escama é um fungo. Sabe-se hoje em dia que é um fungo, que é uma pitirosporose, é um fungo não contagioso. Uns temos mais tendência para poder adquirir determinado tipo de fungos, e é por isso que há pessoas que têm tendência para micoses, outras parece que não têm tantas. Ora, essas pessoas deviam, e se querem solucionar, nessas áreas, nomeadamente para além do couro cabeludo, as regras, vamos ver, é termos alternância de shampoos, entre shampoos de frequência suaves e shampoos de tratamento com ação antifúngica que vão ganhar resistência, portanto eles têm que ser rodados. Mas também é importante para as pessoas que têm esse tipo, não podem ir, eu costumo dizer que os shampoos não são inteligentes, portanto aquelas pessoas que têm a pele mista, em que têm zonas secas, têm muitas vezes o cabelo misto, e as senhoras particularmente que têm cabelos compridos, notam que por vezes têm raiz oleosa, mas que têm a ponta seca. Eu costumo dizer que não há shampoos inteligentes, eles não sabem se estão a lavar a raiz ou se estão a lavar a ponta. Portanto, têm que compensar. Há vários truques. Ou utilizam um shampoo suave e depois complementam uma segunda passagem de shampoo só na zona mais seborreica e depois compensam com a sua máscara hidratante. Ou utilizam uma loção anti-fungo e eventualmente anti-seborreica na véspera de lavar, onde tem essa descamação. Isso são pequenos truques que as pessoas de facto deviam assumir. Em termos de controle, é também importante, vamos ver adiante, também o corte de cabelo. Pode ser importante. Predominância masculina ou feminina? Depende do stress, às vezes lá em casa. Mas de qualquer forma, o fator feminino pode, em estados de seborreia, e podemos ver isso depois mais adiante nas imagens, que em função da idade há determinado tipo de fatores que nos podem dizer que é mais nas senhoras ou mais nos homens, mas que as imagens nos podem ajudar. Mas agora, é contagioso? Não, o fungo não é contagioso, isso é extremamente muito importante. Agora, há estados, e vocês vão ver, que podem complicar-se e ao fungo associarem-se, por exemplo, a bactérias, quando as pessoas se desleixam e, sobretudo, naquilo que nós chamamos sempre o diagnóstico diferencial, a destrinça, por exemplo, com estados que podem ser, que nós chamamos de sebopsoríase, ou de fungos mesmo, vulgo tinha, quando aquilo complica, ou mesmo da psoríase. E é preciso distinguir que estas regras que eu disse
tal como o shampoo, um creme hidratante com ação antifúngica nestas zonas, hidratante com ação antifúngica, com utilização diária, vai resolver muita gente. Tenho a certeza que, porque são milhares de pessoas, eu diria dizer que são milhões de pessoas que podem beneficiar destas dicas. Então vamos olhar para o trabalho que preparou. Pode Muito mesmo bem. colocar Vamos rever aquilo que temos a dizer, que Sim. há fatores de predisposição. Sim. Primeiro, genéticos, a tal tendência familiar. E essa que houver tendência familiar, provavelmente pode ser, na idade adulta, por exemplo, pode ser quase para o resto da vida. Depende da condição hormonal, por exemplo. Infecciosos porquê? Porque é um fungo, já dissemos, não contagioso, mas pode existir outro tipo de fungos que se associem, se a pessoa deixa arrastar. Fungos que sejam infecciosos. Depois, a parte hormonal, a seborreia. Quando, por exemplo, uma jovem entra na sua adolescência e tem mais gordura por questões hormonais e, de facto, não controla essa gordura, seja por medicação local ou por medicação oral, às vezes de tipo hormonal, ela vai criar condições para que esse fungo se dê melhor. E podemos ver adiante que se nós tivermos esta seborreia associada com o fungo ou não, ela vai ser o fator principal para a tendência para a falha do cabelo, para a tal alopécia, que se designa alopécia androgenética, masculina ou feminina. Portanto, isso também é importante. Os emocionais, e quem teve e tem crises de dermite seborreica sabe bem que o stress lhe agrava isso. Portanto, tudo lá calmos, é Natal. Depois, alimentares, quando se está em crise, nada é proibido, que eu costumo dizer, nada é proibido. Em crise, evita aquilo que você já se apercebeu que lhe faz mal. Porque é muito variável de pessoa a pessoa. A sazonalidade, de facto, no verão, parece que não há descamação, anda tudo bem, e às vezes já há aquela tendência para se largar aquela rotina de fazer o creme diário. Eu digo, você pode gerir isso, dependendo da sua situação emocional, da sazonalidade, mas já sabem, lá para o outono, vai lá buscar, tem uma pasta de dentes, tem que fazer essa história. E o corte de cabelo. Então a importância do corte. De facto, quem tem tendência seborreica, os locais mais frequentes no couro cabeludo é as zonas parietais, as zonas laterais. Se tiverem um grande cabelo e bem essa tendência para a descamação, não ventila. E eu costumo dizer duas coisas. Arejem a cabeça, por fora e por dentro. E isto vai melhorar. No fundo, o corte de cabelo. Portanto, estas são umas dicas. Sim, por favor. Vamos ver então umas imagens. Reparem, nas imagens de cima temos a descamação. Naquela imagem da esquerda, vemos uma descamação fina na área do cabelo. Atrás da orelha. Isto é uma tendência muito importante que as pessoas têm a impressão, vão coçar. Quanto mais coça, mais engrossa. E a pele vai começando a ficar mais dura, mais espessa. E então tende para aquilo que chamam de crónico. Crónico, se você andar cronicamente a coçar, vai ter isso para o resto da vida. Portanto, não coçar. A descamação, por vezes, prolonga-se não só para além da patilha, como para dentro da orelha. Sim. E, de facto, se deixarmos avançar, ficam com áreas, digamos, nestas zonas de inserção, fragilizam. Isto é, as entradas e vão fragilizando o próprio cabelo. E isto é um pormenor da descamação, porque muitas vezes não se vê. Nós muitas vezes percebemos que costuma ter descamação. Não, senhora. Não, senhora, vamos a levantar, está lá a descamação. Está lá tudo. Isso é cabelo seco. E já agora uma dica. E isso, disseram-me, não vou pensar, que era preciso fazer um peeling. Eu costumo dizer que os fungos não se tratam com peelings. Tem que se tratar com produtos específicos com ação antifúngica. Porque senão as pessoas estão a irritar o couro cabeludo. Okay? Seguinte, isto é uma dica bastante importante e muito prática. Vamos ver a seguir? Reparem, a cabeça do bebê, quem é que não conhece das mães, que já tiveram os seus bebés, a crosta, aquela crosta de crosta láctea? Muitas vezes é o tal eczema seborreico, tendência familiar. E uma emulsão, colocada 2 ou 3 horas antes do banho, que tem uma ação antifúngica, é o que é preciso. O óleo, que todas as mães já utilizaram, também atua, mas não tem essa ação antifúngica. E há emulsões, hoje em dia, suaves, que não são muito dispendiosas, honestamente, e que se forem geridas de uma forma criteriosa, não tem qualquer tipo de problema com o bebê. Mas, de facto, depois vem a chamada menarca, que toda a gente sabe, ou adrenarca. A adrenarca é que, quanto antes as meninas têm a menstruação, às vezes já começam a ter umas borbulhas, têm uma gordura e criam condições para a descamação. Vejam se elas andam a coçar, às vezes já há uns habitantes que aparecem quando se coça a cabeça, é preciso procurá-los, mas esses habitantes que se chamam pediculose, por vezes não existem. E é esta dermite seborreica. E às vezes andam atrás a queimar aquilo. Malditos parasitas. Exatamente. Mas às vezes é só descamação que é preciso tratá-la. Mas depois vem a adolescência, vem a gordura. E se de facto nós não percebermos que vem o cabelo bastante oleoso, que por vezes é uma questão hormonal, às vezes são miúditas que têm o seu acne, às vezes mais penugem, é uma questão hormonal que tem que ser estudada. E portanto isto tem que ser orientado, não pode ser
o igual para ti é igual para todos. Às vezes conseguimos com aquelas coisas básicas que seja igual para tudo, mas depois tem que se estudar. Porque se não se tratar, depois vem a tal alopecia androgenética feminina, a entrar aquela falha do cabelo, digamos, mediana, e depois no homem, reparem que ainda calvo, mas ainda com a descamação. Este tipo de calvície começam sempre com oleosidade aos 20 anos, na faixa dos 20, um pouco mais, um pouco menos, com oleosidade e descamação. Se querem prevenir a sua calvície, também têm que tratar isto. Só mais adiante, por favor. Reparem que outras zonas seborreicas é que temos além do cabelo. Como falámos, à volta do nariz, entre as sobrancelhas, reparem na fronte. E não é um hidratante qualquer, tem que ter um hidratante com ação antifúngica, e isto são zonas que, de facto, a zona, por exemplo, pré-esternal, que nós podemos ter também. Seguinte, por favor. Podemos ver isso. Atrás das orelhas? Atrás das orelhas, pré-esternal, reparem, no peito. Okay? Isto atrás das orelhas pode assumir uma vermelhidão. Isto, por exemplo, das pregas. Uma pequena nota. Pregas são pregas que podem acumular o tal fungo da umidade. E podemos ter dermite ou eczema seborreico, dermite seborreico, por exemplo, inframamárias, se as senhoras têm os seios mais volumosos, nas virilhas e às vezes até nos genitais, ou mesmo na parte anal. E isso, as condições alimentares, às vezes são importantes. Portanto, isso já são, obviamente, questões médicas que devem recorrer ao seu médico para verificar se é ou não é outra situação. E se não tratarem, seguinte, podem surgir situações de sebopsoríase, que não é psoríase, mas tem uma escama grossa, espessa, que pode ter já outras complicações bacterianas ou não, e que, de facto, assumem esta descamação. São casos mais agudos, não é? E mais não podem coçar, e não podem coçar. Este é, de facto, o lema principal. Quer no ouvido, quer atrás da orelha, não coçem. Isto consegue-se controlar, mas tem que nos ajudar. No fundo é isso. São casos extremos, não é? São casos extremos. São casos que não são tão extremos quanto isso, porque as pessoas têm impressão e coçam. Não podem coçar. São extremos exatamente por isso. Exatamente. Por serem tantas vezes coçados. Eu costumo dizer que há tratamentos que não são digitais e que funcionam, porque eles andam com tratamentos digitais e de facto não funcionam. O Manuel está a ouvir-nos desde o início e deve saber bem. Deve reconhecer-se. Reconhecer-se nestes sintomas. É assim, eu tinha 25 anos, já andava sempre desesperado a coçar a cabeça, que tinha um cabelo que o doutor tenho todo o gosto em mostrar. Exatamente. A fotografia do cabelo. Farta cabeleira. E tinha muito gosto no cabelo. Não vimos bem, mas eu gosto. Foi mostrar a correr. E eu tinha muito gosto. Eu até com petróleo, botei no cabelo para petróleo na cabeça por causa da comichão. Podemos falar sobre isso. Foi o médico disse-me para eu lavar a cabeça todos os dias com sabão de barra. Sabão azul e branco? Aquele famoso sabão azul e branco? Não era azul e branco e amarelo, sabão de barra. Exatamente. Comecei a lavar a cabeça com sabão de barra, de manhã e à noite. O cascão começou-me a desaparecer mais. Depois ele aceitou-me um shampoo. E um shampoo comecei a lavar de manhã, todos os dias de manhã. Começou a desaparecer, que eu, pronto, já era novo nesta altura, tinha um gosto no cabelo do caralho, e eu não queria andar assim com aquilo. E foi uma das coisas que eu hoje ainda tenho muito cuidado, ainda uso shampoo na mesma, anti-caspa, e não tenho hoje, para ter até este cabelo que tenho, ao fim de 25 anos. Meu caso, portanto, estava permanentemente com caspa nos ombros. Sempre, nos casacos, nos ombros. Sim. E isso era extremamente aborrecido. E até na testa, estou a falar também na testa que também tinha. Mas no seu caso era só testa, não tinha... Não, aqui na testa é que tinha muitas vezes. Sim. E nas orelhas, também aqui por trás, a gente coçava muito, que é verdade. Mas alguém na família também já A minha mãe dizia que era o meu falecido avô que tinha. Sim. Já são tais problemas que vêm às vezes de trás. Agora, se não tiver cuidado, é como o doutor diz sempre... Agora já não tem, já resolveu agora posso ter qualquer coisa, mas não tenho nada do que está controlado, não é? Exatamente. Mas porque procurou ajuda médica. Exatamente. Quando estava mais estressado, mais preocupado... Sim, também com mais... Quando a gente anda mais alterado, sim. Exatamente, nota-se. E havia alguns alimentos que também... Claro que os alimentos é assim, o doutor lá da empresa dizia, cuidado com os alimentos, que às vezes a gente era novo, gostava de comer mais isto, mais aquilo, com mais sal ou mais picante, e também nos alterava na pele, se sentíamos que ficávamos mais agitados. Doutor, foi esta uma das dúvidas com que fiquei enquanto fez a sua exposição. Falámos que devemos ter alguns cuidados alimentares, mas há cuidados alimentares específicos ou são individuais? São de caso para caso? Temos que individualizar sempre, mas há coisas que são comuns.
falou nas especiarias. O picante, o piripiri, é certinho que vai agravar. Esse é certinho. Se não for, as francesinhas, as francesinhas vêm com os molhinhos especiais, mas está proibido não. É naquela fase crítica que se deve evitar. Por exemplo, há pessoas que são sensíveis, imagino que pessoas que são sensíveis a metais. Quando exageram, por exemplo, em grande quantidade de alimentos ricos em metal, como por exemplo mariscos, o tomate, elas vão ter mais prurido, vão ter mais comichão, coçam. Há que minimizar. Mas é para todos, não é para todos, é para aqueles que são sensíveis. As pessoas que já têm isto há uns anos já sabem aquilo que lhes faz mal. Já sabem quais são os alimentos. E de facto, há aqui fatores que vale a pena reforçar ou relembrar, que é o impacto emocional que foi bem expresso aqui, digamos, na situação da fase jovem e que levou à queda de cabelo. Isto não foi por acaso. E é preciso ser sensível a ver o que é que cada um tem um impacto sobre ele. E há medidas que podemos ajudar, e medidas muito simples, estas que estiveram atentos, que vão ajudar. E do ponto de vista, digamos, prático também, aquela questão do sabão de barra. Primeiro, a questão de lavar o cabelo todos os dias. Como é que é? Com que frequência? A frequência é ditada pela necessidade. Se as pessoas têm o cabelo gorduroso, se têm escama, se suaram, têm que o lavar. Depois têm que estar atentas, se têm escama, não é lavar o cabelo todos os dias com a mesma coisa, porque se de facto tem o tal cabelo de pontas secas, podem fragilizar. E faz tão mal ao cabelo, à queda do cabelo, a raiz oleosa, como à ponta seca. E isto são pormenores extremamente importantes. O outro fator, a questão do sabão de barra, que não tem nada de contra, ainda por cima se for azul, não é? Que não era azul, mas podia ser. Mas de qualquer forma... O azul e branco. Se calhar se fazia melhor, não é? Mas de qualquer forma... Foi aí que falhou. O que se pode, digamos, lembrar disso é que, de certa forma, isso é desengordurante. E ao desengordurar, pode retirar a condição de o fungo se dar melhor. Mas pode ser melhorias, mas pelo facto de ser muito desengordurante, pode fragilizar o cabelo. Portanto, não é uma boa solução. Nós temos que, como eu disse, utilizar coisas que sejam suaves. Tem que coincidir, não é? Aquelas coisas que fazem muita espuma têm muito, nós chamamos de surfactantes, que são adstringentes, e aquelas pessoas que têm cabelo seco começam a sentir, as senhoras sabem, começa aquela coisa a subir, que não conseguem pôr o cabelo onde querem no sítio. Mas de facto, há que gerir o shampoo suave com o shampoo de tratamento no local certo e utilizar as loções que são adequadas, e para isso há condições técnicas hoje em dia que há 25 anos não existiam, mas que hoje existem e que as pessoas podem ter qualidade de vida, e mesmo aqueles que têm tendência genética pode não se notar. Sim, senhor. Muito obrigado, Ana, por ter estado aqui connosco na Praça ao Rio. Feliz Natal. Muito obrigado. Muito obrigado.